Boa noite, queridos. Que bênção estarmos aqui novamente, amém? Mais um culto de crescimento emocional. Minha pergunta para você nessa noite é: você está pronto para aquilo que Deus vai falar com você? Hoje nós iniciamos uma campanha, uma série de palavras sobre a vitória da cruz. Em todas as igrejas, no mês de abril, todas as igrejas Sara Nossa Terra, nós trazemos à memória a importância da cruz de Cristo, da Páscoa, daquilo que Jesus fez por nós, do sacrifício que Jesus fez por nós. Agora, bispa, de que maneira eu posso entender o meu crescimento emocional a partir da vitória da cruz? Da seguinte forma, querido, a cruz é a expressão máxima, é o símbolo máximo daquilo que Deus pode fazer por nós, em nós e através de nós. Por quê? Porque a cruz, ela mostra para nós a interseção entre o que é natural e o que é espiritual. Entre o que é humano e o que é espiritual. Entre o que é carne e o que é espírito. E qual é o ponto de conexão entre aquilo que é humano e aquilo que é espiritual? É a nossa alma. São as nossas emoções. A Bíblia diz que do coração do homem procedem as fontes de vida. Então, as nossas emoções, a nossa alma, ela faz a conexão entre aquilo que é espiritual e aquilo que é natural. De que forma é importante você entender a cruz? A cruz, ela traz uma haste vertical, que fala do relacionamento de Deus para com o homem, do homem para com Deus. Amém? Então, é a haste vertical. E a haste horizontal fala do relacionamento nosso com as outras pessoas. O nosso relacionamento humano, o nosso relacionamento natural. Então, por que a cruz, ela tem um centro? E o centro da cruz é Jesus, amém? Porque a nossa alma é exatamente esse ponto aqui. O ponto que faz a conexão entre aquilo que é natural e aquilo que é espiritual. Entre aquilo que é corpo e aquilo que é espírito. E por que Jesus está no centro? E a vitória da cruz tem um nome chamado Jesus, amém? Por que Jesus está no centro? Porque quando Jesus controla a sua vida, porque quando Jesus é o centro da sua vida, você consegue crescer não somente no seu espírito, mas você consegue crescer na sua alma. Você consegue crescer nas suas emoções, você consegue vencer, você consegue prosperar, você consegue ter equilíbrio entre o seu relacionamento com Deus e o seu relacionamento com as pessoas. E é sobre isso que eu quero falar aqui nessa noite. É importante que você entenda, tem muitas pessoas que só conseguem desenvolver um relacionamento com Deus. E tem pessoas que só conseguem se relacionar a nível do que é humano. Só com os outros, só com pessoas. Deus está falando com você. Deus quer ensinar você. Você quer crescer? Não somente emocionalmente, mas espiritualmente? Tome posse da vitória da cruz na sua vida. Entenda o poder da cruz na sua vida. Qualquer cruz não. A cruz onde Jesus foi pregado. A cruz que tem Jesus no centro. Não tem como você pensar a sua vida sem conectar o antes e o depois de Jesus. Não é verdade? Quando eu lembro da minha vida antes do meu encontro com Jesus, a minha vida era limitada. Limitada somente aquilo que era natural, aquilo que era humano. Não tinha Deus. Não tinha presença de Deus na minha vida. Mas a partir do momento em que eu me encontrei com Jesus, eu entendi o significado da cruz. Eu entendi o poder da cruz. A vitória da cruz. E ao viver a vitória da cruz, eu posso crescer em todas as áreas. Amém? E eu quero, em nome de Jesus, compartilhar um texto com vocês. Hoje eu quero falar sobre, no mês de abril, eu vou estar ministrando sobre alguns exemplos de pessoas que venceram e cresceram emocionalmente e algumas pessoas que não venceram. E eu quero iniciar essa série de palavras falando sobre um homem que tinha tudo para dar certo, mas ele fez escolhas erradas ao longo da sua vida. Quando eu falo para você o nome Sansão, o que vem primeiramente à sua cabeça de prontidão? Sei que você falou Dalila, né? Muitos de vocês falaram Dalila. Alguns da minha época podem ter pensado o coelho da Mônica. O coelho azul da Mônica. Mas a verdade
é que Sansão foi um homem que tinha uma missão de Deus, um projeto de Deus, mas ele se comprometeu no meio do caminho. Ele não entendeu o poder da cruz. Ele não entendeu que a vitória dele estava na cruz. Então, o que nós podemos aprender com Sansão hoje? O que eu quero compartilhar com você sobre a vida de Sansão? Abra comigo a sua Bíblia, em nome de Jesus, no livro de Juízes, capítulo 13. Nós vamos ler o versículo 3 a 5, e em seguida o 24 a 25. Amém? Diz assim: certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela, a mãe de Sansão, e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel da mão dos filisteus. Propósito de Sansão, a missão de Sansão estava estabelecida aqui. Aí pula para o versículo 24 e 25, diz assim: a mulher deu à luz um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele se achava em Manaé-Dan, entre Zorá e Estaol. O que a gente pode aprender com Sansão? De modo muito objetivo, eu quero trazer 3 pontos para vocês que a gente pode aprender com a vida de Sansão, com a história de Sansão. Primeiro ponto que eu quero compartilhar com você é: poder sem caráter te leva à destruição. Simples assim, como eu gosto de dizer. Sansão tinha poder, ele foi revestido de poder, ele era nazireu e ele tinha uma missão e Deus revestiu Sansão de poder. A Bíblia diz, se você estudar a história de Sansão no livro de Juízes, você vai ver que Sansão era o homem que tinha tanto poder, que ninguém conseguia vencê-lo. Mas esse poder que Deus tinha dado para ele tinha um propósito. Toda unção que Deus te dá, todo poder que Deus te dá, toda habilidade, todo dom, todo talento que Deus te dá, querido, tem um propósito. E se você pega esse dom, esse talento e usa para benefício próprio, não usa para cumprir o propósito que Deus te dá, você acaba perdendo aquilo que Deus te deu. Sansão tinha força, ele tinha poder, mas ele não tinha caráter para lidar com aquele poder que ele tinha recebido. Ele não conseguiu aprender, ele não tinha aprendido a lidar com esse poder de forma adequada. E é interessante isso, porque caráter a gente aprende dentro de casa. É no ambiente familiar, é nos relacionamentos familiares. São nos valores que a gente aprende desde cedo. Aquilo que pode e aquilo que não pode. São os limites que a gente recebe. Se hoje a gente vê uma geração tão sem limites, tão inconsequente, tão irresponsável, é porque dentro de casa muitas vezes faltou o aprendizado do que significa caráter. Caráter é construído através de relacionamentos familiares saudáveis, através de relações onde os pais preparam seus filhos para a vida, para as frustrações, para o crescimento. Os pais de Sansão não o prepararam para a vida. Bispa, mas por quê? Como é que você sabe disso? Querido, porque provavelmente a mãe de Sansão era estéril. E quando você tem uma esterilidade na sua vida, e você ora muito por uma bênção, você pede muito por uma bênção, é muito provável que quando você recebe essa bênção se torne maior do que o Deus que te deu a bênção. Então tem muita mulher estéril que quando tem filho, o filho passa a ser o Deus da sua vida. E isso é um problema, principalmente quando tem 2 filhos. Quando depois nasce ou quando tem algum problema, porque o filho passa a ser aquela coisa que ninguém pode tocar. Eu acredito que Sansão tenha sido um menino assim, que ninguém podia tocar nele, porque afinal de contas, ele é fruto de um milagre, ele se tornou tudo na minha vida. Ele foi resultado de muita oração. Querido, deixa eu te dar uma palavra. A bênção que Deus te dá nunca pode ser maior do que o Deus da bênção. Porque o dia que a bênção se torna maior do que o Deus que te deu, ela perde o propósito. E aí ela deixa de ser bênção para se tornar objeto de idolatria. Tem muitos pais que idolatram seus filhos ao invés de ensiná-los a ter caráter. E foi isso que aconteceu com Sansão. Sansão se tornou um menino mimado,
um menino cheio de poder, cheio da bênção de Deus. Deus o abençoava, Deus cuidava dele, mas ele não conseguia lidar. Ele não tinha força para lidar com e gerenciar os seus conflitos. O que isso fala? Isso fala do tipo de pessoa que tem uma incapacidade de gerenciar conflitos. Tem uma incapacidade de se relacionar com outras. Pessoas extremamente egoístas. Pessoas que se tornam adultos egoístas porque na infância não foram ensinadas a dividir. Tudo tem que ser para mim, não receberam não. Pessoas que, porque isso é importante, preste atenção, pessoas que sabem viver somente na haste horizontal aqui, ó. Aliás, na haste vertical. Pessoas que não têm habilidade de lidar com pessoas, com outras pessoas. Elas ficam somente conectadas nelas com Deus. Então, sou eu e Deus. Deus tem que fazer aquilo que eu quero. Não importa ninguém ao meu redor, porque é Deus. Sou eu para com Deus. Então, eu não aceito o limite de líder, eu não aceito o limite de pastor, eu não aceito o limite dos meus pais, eu não consigo lidar com não. Por quê? Porque eu é que sei da minha vida e qualquer coisa, Deus é que sabe. Então, tudo para mim é Deus. Só consigo me relacionar com Deus, não consigo me relacionar com os outros. Essa é uma característica que Sansão tinha. Poder sem caráter. Caráter para lidar uns com os outros. Poder, sou só eu e Deus. E poder só na sua vida não te faz ter a cruz completa. Você fica somente com uma haste. Amém, querido? Você entende o que eu estou te dizendo hoje? Você entende o que o Espírito Santo está querendo ministrar na sua vida? Segundo ponto que eu quero trazer aqui para você, está lá em Juízes capítulo 14, vamos dar um pulo aqui, versículos 2 e 3. Diz assim: quando voltou para casa, Sansão disse ao seu pai e à sua mãe: vi uma mulher filisteia em Tímina, consigam essa mulher para ser minha esposa. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Sansão, porém, disse ao pai: consiga para mim. É ela que me agrada. Segundo ponto que eu quero trazer para você é: não adianta você ser forte do lado de fora se não houver força do lado de dentro, no seu interior. Bispo, o que isso quer dizer? Sansão era um homem forte, Sansão era um homem musculoso, Sansão era um homem cheio de poder do lado de fora. Mas por dentro ele não passava de um menino mimado, de um menino que queria tudo do jeito dele e de um menino que estava centrado nas suas emoções. Quando ele diz para os pais: eu quero essa que me agrada, ele está falando de uma emoção. Ele está falando naquele momento, o que os olhos dele viam era aquilo que ele queria. E ele não estava levando em consideração que aquela mulher que ele estava desejando não fazia parte do propósito inicial de Deus para a vida dele. Ela não era do povo de Israel. Ela estava comprometendo o projeto de Deus para a vida dele. Sansão era imaturo. Sansão era cheio de vontades, frágil e despreparado para lidar com as circunstâncias da sua vida. Ele não levava em consideração o que estava envolvido o que poderia vir daquela união. Ele não levava em consideração o que poderia comprometer o propósito de Deus. Ele estava interessado em satisfazer o desejo da sua carne. Foi assim com Esaú quando vendeu o seu direito de primogenitura. O pontual, o rápido, eu satisfaço a minha vontade e resolvo o meu problema. Querido, o que agradava o coração de Sansão no momento falou mais alto do que agradava o coração de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Será que o que tem agradado o seu coração nesses dias é o que de fato agrada o coração de Deus? Ou você, em dias de quarentena, em dias de pandemia, você está tão preocupado que as coisas aconteçam rapidamente, que os seus desejos sejam alcançados, que você não está percebendo que isso pode comprometer o propósito de Deus para a sua vida. Sansão comprometeu o propósito de Deus. A preocupação de Sansão era mostrar que ele era forte, que ele era poderoso para as pessoas ao seu redor e que ele conseguiu o que ele queria. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Tem muita gente que está por aí mostrando de todas as formas, querendo de todas as formas conseguir o que quer. Só que muitas vezes aquilo que você quer é o que pode te destruir. Se foque em conseguir aquilo que Deus quer para você.
porque aí sim você vai ser bem-sucedido. Essa expressão aqui fala das pessoas, né? Esse comportamento de Sansão fala de um outro tipo de pessoa. Agora sim, as pessoas que vivem somente na haste horizontal. O que significa isso, bispa? As pessoas que só se preocupam com pessoas. As pessoas que só se relacionam com pessoas. As pessoas que só querem a aprovação e a validação de pessoas. Deus não me importa. O meu propósito com Deus não importa. O que Deus pensa ao meu respeito não importa. O que importa é se eu vou agradar as pessoas ou não. Se eu vou agradar meu marido, se eu vou agradar meus familiares, se eu vou agradar quem está perto de mim, se eu vou ter a aprovação de quem está perto de mim, né? Então não importa, o que importa é o que eu quero aqui e agora. Essa haste horizontal fala de tudo aquilo que é vontade da alma, da carne humana, dos desejos do nosso coração, do nosso ego, da vontade de ser satisfeito. Entende, querido? Então não adianta você somente viver na haste vertical, se relacionando só com Deus, sem conseguir se relacionar com as pessoas, e também não adianta você só se relacionar com as pessoas. Deus nos chama para que a cruz seja completa na nossa vida. Amém? E o terceiro e último ponto que eu quero falar com você é o que muitas vezes as pessoas conhecem sobre Sansão. Quando as pessoas pensam em Sansão, elas se lembram automaticamente de Dalila. E Dalila foi uma mulher que foi usada como um canal para destruir a vida de Sansão. Os filisteus usaram Dalila para que Dalila pudesse acabar com a vida de Sansão. E aí eu quero te convidar a abrir em Juízes, capítulo 16, versos 16 e 17, que diz assim: importunando o tempo todo, Dalila aqui já tinha feito algumas tentativas para conseguir descobrir qual era a razão da força de Sansão. Ela o esgotava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Ele já estava desesperado, não aguentava mais. Por isso ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu, desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. O terceiro e último ponto que eu quero trazer para você. Você que quer ter a vitória da cruz na sua vida, você que quer aprender com Sansão quem tem o foco da sua alma tem o poder de destruir. Quem tem o foco da sua alma tem o poder de controlar a sua vida. Querido, entenda que você define o seu futuro quando você se compromete mais com pessoas do que com Deus. Sansão comprometeu a vida dele com Dalila. Sansão entregou a vida dele para Dalila. Ele quis agradar a Dalila quando ele sabia que isso iria desagradar a Deus. Ele olhou, ele focou a sua alma. A Bíblia diz que ele ficou a ponto de morrer, ele não estava aguentando mais. Só que o que ele deveria ter feito? Saído de perto de Dalila. Deixa eu te falar, querido. Quem te leva para longe do propósito de Deus, quem compromete a sua santidade, quem compromete a sua aliança com Deus, não é para você andar junto. Sai fora. Proteja a sua missão, proteja o seu chamado, proteja a sua aliança com Deus, proteja a sua vida com Deus. Sansão não fez isso, ele ficou do lado, ele ficou negociando. Ele sabia que aquilo fazia mal para ele, mas ele ficou dizendo, sabe o que ele disse dentro de si? Muitas vezes o que nós dizemos, eu dou conta. Não, eu dou conta. É aquela pessoa que tem problema com bebida, bebe um, bebe duas e fica assim, eu dou conta. Quando ela percebe, ela já foi. Já está embriagada. Por quê? Porque acha que é forte. Querido, não adianta você achar que é forte. A sua força tem que ser testada primeiro no seu caráter do lado de dentro. Posso ouvir um amém para isso? Você pode declarar isso sobre a sua vida? Você pode dizer comigo assim, eu quero ser forte do lado de dentro. Essa é a força que me interessa, em nome de Jesus. Amém? O que a gente vê aqui? Dalila tinha tomado um lugar na vida de Sansão, que era o lugar de Deus. A alma de Sansão ficou conectada mais a Dalila do que a vontade de Deus. Você não vê aqui Sansão lutando, cumprindo o seu propósito. Sansão não está lutando pelo povo. Sansão não está iniciando a libertação dos filisteus. Querido, Sansão está na mão de Dalila. E é interessante que o propósito de Deus para a vida de Sansão é que Sansão iniciasse o processo de libertação dos filisteus. O que Sansão faz? Sansão se envolve com os filisteus. Sansão negocia com os filisteus. Sansão
fica no conforto. Deixa eu te dar uma palavra, querido. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus na sua vida tem um grande potencial para te destruir. Qual foi o desfecho da vida de Sansão? Sansão, os filisteus o prendem, descobrem a sua força, cortam seu cabelo, o prendem, o amarram, furam seus olhos, levam, ele vira instrumento de chacota, de deboche. Os filisteus riem dele, os filisteus debocham dele. E quando tudo estava perdido, aí a gente vê uma coisa acontecendo. Juízes 16, de 28 a 30. Então, olha que coisa interessante. Até aí você não vê Sansão orando a Deus. Sansão está fazendo tudo na força do seu braço. Então, Sansão orou ao Senhor. Ó soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus, eu te suplico. Dá-me forças, mais uma vez, e faz com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava. Ele estava dentro do templo dos filisteus. Apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, disse, que eu morra com os filisteus. Então ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Só aqui a gente vê Sansão orar, querido. Aqui a gente vê finalmente Sansão aprendendo alguma coisa. Ele entende e ele acaba morrendo fazendo o que ele deveria fazer em vida. Deixa eu te falar uma coisa. Você quer viver o propósito de Deus para a sua vida em vida ou na sua morte? Você quer viver a plenitude daquilo que Deus tem para você, alcançar isso em vida ou na sua morte? O propósito que Deus tinha para Sansão era que ele vivesse isso em plenitude e em vida. E é interessante demais isso, né? Porque Sansão poderia ter sido conhecido na terra, na história da humanidade, como um homem que fez aquilo que Deus o havia criado para fazer. Mas ele acabou sendo conhecido por ter sido o homem que cedeu justamente àquele povo que ele deveria ter destruído. Ficou refém dos seus próprios inimigos. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite. Quem é a Dalila que tem definido você? Porque assim como Dalila definiu a história de Sansão, por causa dela houve um antes e um depois, muitos de nós temos sido definidos pelo que as pessoas fazem conosco. Pelo que nós permitimos que as pessoas fazem conosco. E a cruz é importante, sabe por quê? Porque ela tem o poder de definir a sua vida. Antes e depois de Jesus. Antes e depois de um encontro verdadeiro com Jesus. Eu escolho ser definida pela cruz, pelo que Jesus fez na minha vida. Não mais pelo passado, não mais pelas Dalilas e Dalilos, se quer que, se assim eu puder falar, que passaram pela minha vida, que me machucaram, que me feriram, que me fizeram muitas vezes tomar escolhas erradas, fazer escolhas erradas. Eu quero ser definida pela cruz, pelo que Jesus fez por mim. Que a sua identidade seja construída a partir da vitória da cruz. E não pelo que você imagina, e não pelo que você sente, e não pela sua alma, e não pelo que você passou, e não pelas frustrações, pelos seus medos agora. E o que vai ser da minha vida? Tenha a convicção de que Deus te ama e que Jesus nos ensina o tempo inteiro o caminho da cruz. Amém? Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero ministrar sobre a sua vida o que Deus tem falado comigo. E a pergunta que não quer calar nesse mês de abril, que Deus te convida, a partir da Páscoa, a partir do entendimento da morte e da ressurreição. Qual é o valor da morte e da ressurreição de Jesus para a sua vida? Nós vamos estudar isso. O que isso tem a ver com a sua alma? Que a partir daí, querido, você entenda que quando a sua alma está cativa, está rendida a Jesus, você tem vida, você tem paz, você tem crescimento em todas as áreas da sua vida, inclusive nas suas emoções. Aonde você estiver, feche os seus olhos, eu quero te convidar a uma reflexão. Reflita nessa noite. Que você possa colocar a sua mão no seu coração em fé. E pedir para Deus, Deus, fala comigo nessa noite. Talvez você esteja vivendo dias difíceis. E a pergunta que Deus te faz nessa noite é: o quanto de Sansão tem dentro de você?
Quantas vezes na sua vida você tem se preocupado em viver somente você e Deus, sem o desafio de se conectar com outras pessoas? Quantas vezes você tem vivido sem ouvir o que outras pessoas falam com você, sem conseguir se submeter, sem conseguir entender que as coisas ao seu redor não dizem respeito somente a você? Talvez você esteja com muita dificuldade de perdoar os outros, porque você se acha maior do que aquilo que os outros fizeram com você. Querido, em nome de Jesus, Deus está te chamando nessa noite. Abre mão de toda injustiça, todo sentimento de injustiça, toda a ira que tem tirado a tua força, que tem feito você não conseguir se relacionar com pessoas ao seu redor. Abre mão disso em nome de Jesus. Jesus quer curar a sua alma nessa noite. Talvez você esteja tão preocupado em agradar pessoas que Deus se perdeu na tua vida. Você não tem mais intimidade com Deus. Você não tem mais alegria de entrar na presença de Deus. Deus deixou de ser um Deus de perto para se tornar um Deus de longe. Você gasta muito do seu tempo com pessoas, mas você não investe do seu tempo na presença de Deus. Você está somente na haste horizontal. Não é isso que Deus tem para a sua vida. Sua vida vai ser incompleta se for assim. Que Jesus seja o centro da sua vida nesses dias, em nome de Jesus. E eu quero terminar te fazendo uma pergunta. Qual é a Dalila que tem marcado você? Dalila pode simbolizar uma coisa. Dalila pode simbolizar uma pessoa. Dalila pode simbolizar o dinheiro. Dalila pode simbolizar uma situação de poder, algo profissional na sua vida. Qual é a Dalila que tem marcado você e que tem tirado a sua força? Porque você tem permitido. Conserta a tua vida hoje, querido. Em nome de Jesus, coloca a sua vida diante do altar de Deus. É Páscoa. Estamos nos caminhando para celebrar a Páscoa. Jesus morreu e Ele ressuscitou. Que seja assim na sua vida. Que você fique com essa palavra. Que essa palavra possa produzir frutos de arrependimento no teu coração. E eu quero terminar essa palavra hoje fazendo uma última oração. Talvez você esteja aí no pior momento da sua vida. Desesperado. Você nem conhece a Deus. Você acha que esse Deus que nós pregamos é um Deus que está distante de você. Querido, Jesus está aí onde você está agora. E a presença do Espírito Santo vai tocar você com uma paz que você nunca imagina. Você que disse assim, eu não acredito em Deus. Deixa eu te fazer um desafio nessa noite. Faça a prova dele. Fala para ele. Se você existe mesmo, eu quero sentir a tua presença hoje. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai até você. O Espírito Santo vai tocar você. Como Ele tocou a minha vida um dia, como Ele me transformou, Ele vai transformar a sua vida. E é hoje e é agora. Fecha seus olhos aonde você está. Põe sua mão no seu coração. E ora comigo, Senhor Jesus. Nessa noite, eu quero entregar a minha vida a Ti. Eu quebro toda resistência. E eu confesso Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida e que eu possa, a partir de hoje, ser chamado teu filho, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, eu quero te convidar, mande uma mensagem para nós lá no nosso WhatsApp, nós queremos conhecer você, 980 87 10 11. Mande uma mensagem para nós queremos entrar em contato com você, queremos orar com você, queremos te abençoar. Você vai fazer parte da nossa família a partir de hoje, viu? Sinta-se abraçado, muito abraçado por Deus e por nós. Você não está mais sozinho, você faz parte da nossa família, Sara Barra, Sara Freguesia. Deus te abençoe, uma excelente noite, fica na paz em nome de Jesus. E não esqueça, hoje à noite, agora às 9 horas, tem uma live poderosa, fantástica com os nossos bispos, Robson e Lúcia Rodovalho, falando sobre esse período de quarentena, lá no Instagram deles, 9 horas da noite, eu te encontro lá, eu estarei lá, hein? Estou saindo daqui correndo para ir lá e assistir essa live. Tamo junto? Deus te abençoe. Lembre-se, você nasceu para crescer, para ser uma bênção, para frutificar, para ser feliz. Deus te chamou para isso. Viva em abundância, cresça e seja muito feliz
Que Deus te abençoe. Um grande beijo. Fica na paz. Em nome de Jesus, estamos juntos.